uma das grandes falhas, ou vamos dizer, defeitos dos empreendedores é justamente essa teimosia, esse excesso de apego àquela ideia, àquele conceito, né? E não levantar a cabeça e olhar para o mercado e fazer a leitura do que o cliente, do que o mercado quer. Olá, eu sou o Kaká. E olá, eu sou o Gilmar. E esse é o Start Growth Talks, o podcast para empreendedores que buscam alcançar mais rápido o próximo nível. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, né, Gilmar? Olha, vai ser uma grande conversa hoje com o nosso grande amigo Marcel Malchevski. Conheço de longa data, já fizemos alguns investimentos juntos. O duro é nominar tudo que ele já fez, né? O cara é professor, empreendedor, palestrante, mentor, né? Mas nada melhor que o Marcel para se apresentar um pouco aí para nós. Marcel, fala um pouco aí para nós da sua trajetória, da TM3, da Bematec. Conta um pouco para a gente aí sobre você, sobre a empresa, o que você faz hoje para a galera conhecer você aí no universo. Vamos lá. Bom, ótimo estar aqui, Kaká, Gilmar, muito obrigado pelo convite. De fato, já os conheço há um bom tempo, Gilmar mais ainda, né, Gilmar? A gente já teve negócios em conjunto e todos bons negócios, né? Uma boa parceria de longa data aí. Mas, enfim, eu sou engenheiro formado na Federal, eu vim do interior do Paraná, de Ponta Grossa, aqui perto, para Curitiba, para estudar. Fiz engenharia e parti direto para uma pós-graduação, né? Eu fazia estágio na Banestado Informática, na época. Apesar de engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, eu fui para a área de software. Na minha época, em geral, você não tinha formação específica na área de software, na área de programação. Então, muitos dos profissionais que iam para esse setor eram formados na área técnica, principalmente em engenharia. Foi o que eu fiz. Gostei da área de software e fui fazer estágio no Banestado, mas saí logo ao me formar para fazer uma pós-graduação na área de informática industrial, na área de automação industrial. Isso começou na PUC, aqui em Curitiba, depois foi para o Cefet, agora o TFPR. E lá dentro desse curso eu conheci meu sócio, o Volney, que fundou comigo a Bematec, né, que é a empresa que acabou me acompanhando, vamos dizer assim, desde o início de carreira, né? Nós começamos a Bematec na faixa de 25 anos, muito jovens, e a Bematec é que, vamos dizer assim, construiu esse meu histórico, esse meu conhecimento na área empreendedora, né? Bom, de lá para cá, a Bematec foi uma experiência única, eu aprendi muito desenvolvendo a empresa, enfim, a empresa... Começou bootstrap ali, a Bematec? Começou na incubadora de tecnologia aqui de Curitiba, que era uma das primeiras incubadoras do Brasil de tecnologia. O nosso projeto foi o primeiro projeto incubado no estado do Paraná, né? Hoje, incubadora é um negócio mais conhecido, mas na época era uma novidade. E começou do zero, nós dois, numa pequena sala da incubadora, usando os laboratórios lá do Tecpar, porque a incubadora fica no Tecpar até hoje. Visitei lá, hein? Aquela época, hein? É verdade. A gente se conheceu naquela época, eu e o Gilmar. Gilmar estava com a IBS, né? Eu com a Bematec. E a empresa cresceu, a gente surfou na onda da automação comercial, liderou o mercado de automação comercial, internacionalizou a empresa com operações em vários lugares do mundo. Fizemos uma abertura de capital de sucesso em 2007 e acabamos vendendo a empresa em 2015 para TOTVS, né? Em 2009 para 2010, eu era o principal executivo da Bematec, eu acabei deixando a função executiva e virei presidente do conselho da empresa. Passei a ter um pouco mais de tempo disponível, tempo livre. O Gilmar sabe bem a diferença entre ser executivo e ser conselheiro. É uma diferença brutal em termos de demanda por tempo. E comecei o que virou a gestora TM3, né? Isso em 2010 para 2011, nós começamos a fazer investimentos no setor de tecnologia, com base em todo o meu conhecimento nesse setor de tecnologia que eu adquiri construindo a Bematec.
e decidi mudar de lado da mesa, né? Ou seja, eu fui investido lá atrás, no início dos anos 90, na Abematec, por investidores anjo, depois por investidores institucionais, fazendo aquela jornada clássica de uma startup, né? E decidi, então, mudar do lado da mesa, para o lado de lá, como investidor, para investir em empreendedores, como eu fui, como o Gilmar foi no passado, e como vários aqui que nos ouvem, né? Ou são ou estão procurando ser. Hoje, então, a minha principal atividade é tocar a gestora. É uma gestora que cresceu muito nos últimos 10 anos, né? Que é mais ou menos o tempo que ela tem de mercado. E o principal foco, a origem da gestora e o principal foco da gestora é justamente investir em empresas de tecnologia, gerindo fundos de venture capital, né? Então, hoje, Cacá, a minha principal atividade é investir em empresas de tecnologia, investir em startups, e fazer o coach, fazer a mentoria desses empreendedores que estão buscando sucesso. Muito legal. Bastante, hein? É bastante coisa, Bastante né? coisa. E é interessante, né? Porque você tem muitas experiências que a gente vai compartilhar, acho que vamos separar em partes até aqui, né, Gilmar? Eu acho que vamos começar falando do empreendedorismo, depois do investidor e vamos misturar os dois. Porque a gente entende que muitos empreendedores hoje que estão buscando investimento não sabem buscar investimento e acho que não sabe nem o caminho para um IPO, que foi o que a Abematec fez, né? Então, acho que a gente pode começar falando um pouco como é que foi... Vamos começar ali pela Abematec como empreendedorismo. Quais foram os seus principais desafios ali na Abematec para fazer ela crescer? Tanto as dores, quanto dores doídas, mas quanto acertos que você considera que foram bem feitos. E guardando as proporções, a Abematec já era grande, né? Foi muito grande. Os empreendedores talvez olhem e falem, nossa, aquilo era grande. Olhando por esse lado, para que o empreendedor possa ouvir isso e dizer, opa, esse caminho eu posso fazer. Cacá, Gilmar, é tudo muito parecido, né? A jornada do empreendedor, principalmente no início, ela, enfim, é uma jornada clássica, onde as dificuldades são enormes, né? Muito poucos empreendimentos de tecnologia dão certo, né? Essa é a grande verdade, né? A gente lê nos jornais, acompanha as histórias dos empreendedores e dos empreendimentos de sucesso, mas a minoria acaba vingando, né? E com a Abematec não foi diferente. Eu costumo dizer que nós várias vezes fomos uma empresa ou um empreendimento quase que morta ao nascer, né? Que é um clássico de todo empreendimento de risco, empreendimento de tecnologia. As dificuldades elas vão desde conseguir capital, conseguir dinheiro, que é uma dificuldade clássica. No nosso caso, era uma empresa desde o início de hardware. O nosso negócio começou com o desenvolvimento e a fabricação de mini impressoras para automação de bancos e automação de lojas. Então, você precisa... num negócio de fabricação, você precisa ter dinheiro para poder ter uma pequena fábrica, para poder comprar componentes, para poder, enfim, construir uma área de marketing e vendas. Então, precisa de dinheiro. E eu e meu sócio, nós não tínhamos tanto recurso assim. Tínhamos algum recurso, porque eu e o Voney éramos professores, né, nessa época, o Voney no Cefet, eu na PUC. Então, nós usávamos o nosso salário ali para bancar as primeiras atividades dentro da incubadora da Abematec. Então, a primeira dificuldade enorme é conseguir investidores, né? Não tenha dúvida, desde o início, quando nós entramos na incubadora, que percebemos que o nosso projeto poderia dar certo, a gente já partiu para buscar alguém que pudesse financiar aquele empreendimento. Precisava de dinheiro e a gente não tinha aquele dinheiro inicial, então fomos atrás de investidores anjo, o que na época não existia. Esse termo, investidor anjo, não era comum. Era, né? Investidor, né? Não tinha investidor, anjo, sócio capitalista, né? A gente chamava de sócios capitalistas, porque eles não entravam na produção, na gestão da empresa, eles apenas aportavam o capital. Então, eu acho que a primeira grande dificuldade é você conseguir capital. A dificuldade anterior a conseguir capital, porque quando você parte para conseguir capital, isso significa que você já tem um mínimo produto viável, um protótipo, um MVP, enfim. Você já tem alguma ideia concreta do que você vai oferecer para o mercado.
seja um produto, seja um software, seja um serviço. Então, eu acho que o primeiro desafio é você transformar aquela ideia, aquele conceito, numa coisa economicamente viável. Né? Se é um software, você tem que ter lá um software rodando, você tem que ter um primeiro cliente, você tem que fazer testes desse software, comprovar que ele funciona. Se é um hardware, você tem que criar esse protótipo, tentar resolver algum tipo de problema com aquele hardware, vender algumas unidades, enfim. Você precisa ter um embrião de um negócio, você não precisa ter uma empresa já voando, mas você precisa ter o mínimo, uma equipe pequena, uma atividade empresarial já rodando, para daí sim buscar um investidor. Né? Então, primeira dificuldade é você conseguir transformar a tua ideia em alguma coisa concreta, em alguma coisa viável. A segunda dificuldade, quase que imediata, é dado esse passo, dado que você entendeu que aquilo é viável, que ali tem uma ideia boa, tem um problema que está sendo solucionado por uma proposta de oferta tua, aí se parte para buscar o dinheiro. Aí a formação da equipe, que é também uma dificuldade grande, né? Em geral, os técnicos, os engenheiros, eles não têm essa habilidade de construir equipes. Eu acho que a habilidade de construir uma boa equipe é um talento e é um fator-chave para o teu sucesso. Tá? Na medida em que você tem uma ideia viável e já tem um protótipo, já começou a fazer algumas vendas daquele produto, daquela oferta, você conseguiu um investidor, você tem um time bom, tá? Eu acho que as coisas começam a ficar um pouco fáceis. Mas para você conseguir vencer essas 3 etapas, você vai precisar mover o mundo. Né? A Bematec era um negócio disruptivo na época, Marcel? Ou tinha concorrentes? Como é que você conseguiu o primeiro investimento ali? Conta um pouquinho mais profundo aí pra gente, até das dificuldades, né, de apresentação. Eu acho que você elencou muito bem aí as coisas importantes para ser atrativo para o investidor, né? Mas como é que foi na real ali, né, alguns anos atrás, né? A história da Bematec, ela se repete bastante e tem muito a ver com um termo novo, relativamente recente, que também não existia, como investidor anjo. Não existia esse termo. O termo pivotar também não existia. Hoje é mais comum. Pivotar é você tem uma ideia, você começa a construir aquele empreendimento com base nessa ideia, com base numa solução para determinado problema. Mas, em geral, você não acerta na primeira. Né? Você cria com uma equipe, você recebe investimento, você cria o produto, mas esse produto, ele, em geral, só vai ter sucesso depois de algumas revisões daquele conceito, daquele modelo de negócio, daquele modelo de operação, enfim, daquele produto, daquele hardware. Você não vai acertar na primeira. Então, você vai pivotando até chegar naquela solução que, de fato, o mercado gosta e passa a comprar repetidamente e aí viabiliza o teu empreendimento. Então, não diferente de outras empresas, como Microsoft, como HP, como várias outras aí conhecidas, nós começamos com uma tecnologia, com conhecimento, que era uma impressora matricial, tá? Mas o primeiro modelo dessa impressora, ele não vingou. A gente, na realidade, construiu uma impressora para resolver um problema de equipamentos de telex. Só para você saber, Cacau, você é muito jovem, né? Telex, ele é o antecessor do fax, que é o antecessor do e-mail, que é o antecessor do WhatsApp. Então, o que é hoje o WhatsApp, era algum tempo atrás o e-mail, era algum tempo atrás o fax e era antes o telex. Você precisava imprimir essas mensagens. Hoje você vê as mensagens na tela do computador e pode imprimir se quiser ou não. Na época, para fazer transações legais, reconhecidas como uma transação legal, você precisava de um equipamento de telex. Então, por exemplo, você ia fazer uma aplicação financeira, você precisava mandar uma mensagem via telex. Aquilo era reconhecido como uma mensagem legal, né? Existente.
mandar informações entre órgãos públicos, entre empresas. O Telex era muito usado para essa transferência de comandos ou transferência de mensagens de forma oficial, legal, né? Bom, havia alguns fabricantes de Telex no Brasil, 2 importantes em Curitiba, e eles encomendaram para nós usar o nosso conhecimento do nosso curso de pós-graduação, da nossa dissertação de mestrado, que tinha a ver com impressoras, para a gente desenvolver uma impressora para o Telex, né? Então nós começamos com um patinho feio, né? Porque o Telex já era, naquela época, quando eu era jovem, já era um produto que estava deixando de ter um apelo, porque o fax estava chegando, né? E então a gente quase que, como eu falei, quase que fomos um empreendimento morto ao nascer, porque o Telex já estava quase em desuso. A gente estava entrando, pegando uma onda que já estava virando uma marolinha, né? Bom, com base nessa tecnologia e nesse conhecimento técnico, isso era uma coisa bacana. Eu e o Volney, né, meu sócio, nós éramos bons tecnicamente. Nós éramos recém-mestrado, tínhamos um título de mestrado, dávamos aula na universidade, na área técnica, então nós tínhamos habilidades técnicas muito boas, tá? Então, usando esse conhecimento, nós percebemos um problema no mercado, que era o uso de grandes impressoras para atividade de automação em lojas, em estacionamentos. Você precisava imprimir um pequeno ticket, como até hoje é. Daí fazia aquela impressora que vai... Exatamente, exatamente. Nos restaurantes, como é que você recebe a conta? Através de uma tira impressa, certo? Bom, naquela época se usava grandes impressoras largas que ocupavam muito espaço no balcão para imprimir uma tirinha de papel. A gente percebeu isso, viu que lá fora já havia o início do uso de impressoras reduzidas, portáteis, que eram específicas para a impressão de pequenos recibos, tiras, e aí a gente decidiu fazer a primeira mini impressora para automação do Brasil. Ou seja, nós pegamos a tecnologia que nós conhecíamos de desenvolver uma impressora de 80 ou mais colunas e miniaturizamos ou diminuímos o tamanho, a largura daquela impressora, para que fosse uma impressora pequenininha para poder imprimir uma tirinha de papel, como é até hoje. Ou seja, hoje, apesar de nós termos vendido a Bematec ainda é líder no setor de mini impressoras para automação. Então é muito comum, vocês que estão nos ouvindo, se você vai num restaurante, num bar, no supermercado, a chance de você ver uma impressora da Bematec nesse estabelecimento até hoje é grande. Ora, esse produto ele foi criado, ele foi inventado por nós há 30 anos atrás, ou até um pouco mais, cerca de 30 anos atrás. Pivotagem em 30 anos, né? De pivotagem você entende também, né, Gilmar? Olha... Que pergunta que a gente pode fazer para ele de pivotagem, né? Porque os empreendedores têm uma dificuldade de fazer isso hoje, né, Gilmar? A gente percebe que eles seguem com uma ideia mesmo e não prestam atenção no mercado para ver, como você mesmo falou. Vocês prestaram atenção que esse mercado poderia morrer ou já estava morrendo. Esses sinais são coisas importantes. Já passamos por isso, eu já passei também em empresas que a gente lançou o produto depois de 2, 3 meses, falar que não vai dar, essa empresa não vai seguir avante. Essa é a percepção, acho que é legal, né, Marcelo? Que a pessoa tem que ter, senão ele quebra. E uma das grandes falhas, ou vamos dizer, defeitos dos empreendedores é justamente essa teimosia, esse excesso de apego àquela ideia, aquele conceito, né? E não levantar a cabeça e olhar para o mercado e fazer a leitura do que o cliente, do que o mercado quer. Ou que o mercado nem sabe que quer, mas precisa. Você percebe, né, que vai precisar. Então, o empreendedor ele precisa ter essa cabeça aberta, ele precisa ter cuidado para não ser teimoso, não insistir demais, não dobrar muito a aposta em algo que não está funcionando. Agora, você ir adaptando o conceito, a ideia, para uma necessidade do mercado, para uma realidade, para uma demanda que está vindo, que foi o nosso caso, Cacá.
não havia a demanda por mini impressoras. Sim. Os caras usavam impressoras grandes, eles compravam do Paraguai, colocavam lá uma adaptação mecânica para colocar uma tirinha, uma bobina pequena de papel e imprimir ali. Né? Então a gente percebeu, me parece óbvio que isso não vai durar muito. Você vai precisar ter uma pequena impressora adequada para esse uso. Então, nós tivemos essa percepção, demorou para o mercado pegar. De fato, a gente estava um pouquinho na frente do mercado, mas quando pegou, voou e até hoje esse produto um produto popular. Eu lembro até que naquela época os fabricantes de papéis já faziam formulários com picotes menores para poder fazer esse papel. Para poder fazer essa adaptação. Você vê que a ideia já era só pegar, né? Essa é a vantagem que a gente sempre diz que o bom empreendedor é aquele que está olhando para os lados, não fica focado na sua ideia. Exato. Porque esse é o teimoso. Ele fica achando que aquilo vai dar certo e não olha para os lados, as oportunidades estão andando, né? Porque elas vão aparecendo e o cara perde a oportunidade. Eu acho que o bom empreendedor ele precisa, de fato, ter um grande domínio técnico. Estamos falando de tecnologia, né? Então, tecnologia sem técnica fica complicado. Então, o empreendedor ele precisa, se ele não tem o domínio técnico, o empreendedor ele pode ter o domínio de determinado mercado, um conhecimento profundo de tendências de um mercado no qual ele trabalhou durante muitos anos, portanto, ele percebe que há oportunidades ali. E ele pode ser uma pessoa de marketing, uma pessoa de vendas, isso é válido, mas ele vai, se ele está querendo empreender em tecnologia, ele vai precisar montar uma equipe ou trazer um sócio que tenha domínio técnico sobre aquela solução que está sendo implementada. Então, isso é muito importante, ter o domínio de determinado produto, determinada tecnologia, determinado mercado. Fundamental que o empreendedor, o grupo de empreendedores tenham esse domínio e um olhar muito aberto para as tendências daquele mercado. Para o cliente, o que o cliente quer, está querendo ou vai querer daqui a algum tempo. Então, se você unir essa condição técnica, essa capacidade de entender muito de algum tema específico, a uma abertura para entender tendências de mercado e oportunidades que estão aí, a chance daquele empreendimento dar certo, ela cresce exponencialmente. E é aí, né, Marcel, que hoje está a disrupção, né? Quando a gente fala de um negócio disruptivo, quando a gente fala de algo disruptivo, na verdade é olhar o que a galera está precisando, de uma impressora. Porque eu fico pensando, né, naquela época, as pessoas pensavam em fazer o papel picotado, mas não pensaram na impressora, né? Hoje é muito óbvio, né, Marcel? Mas naquela época não devia ser, né? Não. Naquela época é interessante como boas ideias, muitas vezes elas são simples, né? Depois que você vê pronto, você fala, puta, por que eu não pensei nisso antes? É muito comum. As grandes ideias, elas depois de realizadas, tão simples, né? A Ponto Mais é um caso também, né? Também. A Ponto Mais foi um exemplo também de bater ponto num celular, uma coisa que ninguém tinha. De repente, aquela história, você tem que ser rápido. E é isso que eu falo sempre, Marcelo, para os empreendedores. Porque quando você tem a ideia, logo... Muita gente está tendo ao mesmo tempo. E aí, se você não for rápido, você fica para trás. E o fato de outros estarem trilhando o mesmo caminho, chegando nas mesmas conclusões, é importante porque cria massa crítica. Sim. Uma coisa importante, eu lembro quando a Bematec lançou sua mini impressora, não havia mini impressora no mercado. Era um novo conceito. Para você vender a ideia para um dono de loja, dono de estacionamento, dono de farmácia ou para um banco, era complexo. Como é que esses dois meninos lá de Curitiba, que têm um produto novo, vão poder me entregar ou estão criando esse conceito aqui? Enfim, na medida em que outros players, né, outros competidores nossos começaram a lançar impressoras, mini impressoras, você passou a ter uma massa crítica. O mercado começou a olhar, eu tenho opção agora. Só que a gente estava bem na frente, né? A gente estava com o melhor produto, a gente já tinha vendas. Então, isso que o Gilmar falou é muito importante, ou seja, é importante ter massa crítica, é importante o mercado já estar olhando para aquele tipo de solução, mas você tem que estar na frente. Claro. Você tem que ser rápido, tua solução já tem que estar melhor que a dos concorrentes que estão chegando. Ou seja, né, Marcelo, não é ruim ter concorrentes, né, não. Dentro dessa visão, né? Não, bom, né? Não. Eu fiquei muito feliz quando eu vi
uma vez abrindo uma revista técnica, porque essas impressoras elas começaram a ter mercado na área industrial, na área de bancos, não na área de comércio. A mini impressora ela passou a reinar no mercado depois que o comércio adotou. Restaurante, estacionamento, supermercado, farmácia, bar. Né? Agora, antes do mercado, do supermercado adotar a mini impressora, ela já estava sendo usada pela indústria. Então era muito comum você ver propagandas de mini impressoras em revistas industriais, de equipamentos industriais. E eu, quando vi a primeira propaganda de um concorrente meu de São Paulo numa revista dessa, eu comemorei. Porque eu percebi, agora esse mercado vai pegar, agora existem opções, não somos só nós. Né? Não há mais a desconfiança, tem outros fazendo a mesma coisa. Mas aí a gente já estava pronto para tomar de assalto o mercado, para tomar aquele mercado. A gente já tinha um produto estável, a gente já estava começando a fechar contratos com grandes fabricantes de automação, e aí a gente deitou e rolou no mercado. Mas foi importante haver um grupo de empresas fazendo a mesma coisa para que o mercado entendesse que ali havia uma tendência, ali havia uma solução viável. Legal, né? O Marcel também, você, nas suas palestras, vive falando frequentemente, pelo menos, sobre a digitalização. Você consegue ver ainda muita coisa? O que nós podemos dizer para nossos empreendedores, para as startups, para aproveitar esse momento? Porque tem muita coisa para se digitalizar ainda hoje. O que você acha disso? Gilmar, só aumenta. Né? O mundo ele está se tornando rapidamente digital. Né? O Covid ampliou isso, é sabido, né? Durante os 2 anos aí do Covid, a gente teve uma aceleração brutal nesse processo de digitalização. Você vê que hoje um sênior aí, né? Uma senhora de 70 anos, um senhor de 70 anos, que há muito pouco tempo não conseguia acessar um smartphone para fazer uma transação bancária, ou pedir comida, ou se comunicar através de mensagem, hoje está dominado. Então, você achava que a tua tia, ou a tua avó, ou o teu avô jamais teria condição de lidar com o smartphone. Hoje isso é lugar comum, né? Então, essa é uma amostra real, do mundo real, de como o processo de digitalização está avançando rapidamente. E isso não parou, não está dominado, muito pelo contrário, nós estamos arranhando apenas a nossa capacidade de digitalizar as nossas atividades. Né? E eu acho que a gente está assistindo desde o ano passado o início de uma nova revolução, que é a inteligência artificial, ChatGPT, OpenAI, ou seja, esse negócio, vem aí uma nova onda, vem um tsunami aí de novas soluções tecnológicas de digitalização que vão tomar o mundo de assalto, de novo, né? Repetindo, tomar de assalto, né? Que é um termo que eu usava lá atrás. Então, se você juntar 5G, que a gente também ainda nem arranhou as capacidades do 5G, porque não existe software ainda que utilize toda a capacidade do hardware e das telecomunicações do 5G. Usando 5G, usando inteligência artificial, usando novas capacidades de processamento, está havendo agora uma revolução na área de hardware, onde NVIDIA, as GPUs, né, que é Graphic Processing Units, antigamente a gente falava de Central Processing Unit, que é CPU, agora é GPU, né? Ou seja, a nova capacidade desses microprocessadores, a Intel está lançando uma nova geração de microprocessadores. Então, Gilmar, a digitalização está apenas, na minha visão, começando. Tem muita oportunidade para ser capturada a partir dessas novas tecnologias, dessas novas capacidades computacionais que estão vindo aí. Porém, por outro lado, o preparo, né, que o empreendedor vai precisar ter para absorver essas novas tecnologias, se aproveitar dessas novas tecnologias e criar soluções dessas novas tecnologias, é um preparo muito maior do que era na nossa época. Tá? Então, se de um lado as oportunidades ainda estão aí e vão crescer cada vez mais, por outro lado, o nível de exigência
O nível de exigência para com o empreendedor vai ser cada vez maior. E é muito interessante porque como que esse empreendedor se prepara, Marcel? O que você acha que falta nos empreendedores para eles enxergarem? Estudar, né? Estudar. E não é estudar, né? Não é voltar para a sala de aula. Hoje, as salas de aula e os cursos, eles não estão conseguindo acompanhar a velocidade das mudanças que a gente está assistindo. Tá? Então, você estar plugado na internet, estudando e se aprofundando de fato. Não é ler notícia, né? É estudar de fato ChatGPT, estudar OpenAI, estudar tendências, estudar os novos hardwares que estão vindo aí, ver os novos releases da Intel e da NVIDIA, quais são as capacidades desses processadores. Então, de um lado, eu estou falando muito da parte técnica, ou seja, estudar. Entender que tipo de solução essas novas tecnologias vão poder propiciar, né? Do outro lado, você precisa enxergar os problemas que vão ser enfrentados, né? As novidades que vão estar aí, as capacidades que vão ter que ser mudadas e as oportunidades, porque assim, a gente pensa, né? Pô, o mundo já se digitalizou muito e agora não tem muita coisa mais para fazer. Vão surgir novos problemas com essa nova geração de soluções. Coisas que a gente nem imagina vão estar postas para que sejam resolvidas, para que sejam solucionadas, para que aumente a capacidade do ser humano de produzir mais, de se tornar mais eficiente. Então, o ser autodidata, ler muito, buscar informação através de videoaulas, enfim, mas se aprofundar de fato e dominar determinados temas nos quais você vai precisar empreender, isso é fundamental. Ou seja, cada vez mais a superficialidade do empreendedor vai ser penalizada e cada vez mais a sofisticação e o conhecimento dos bons empreendedores vai ser premiado. Sim, e é aquela coisa, né? Muitos empreendedores que a gente conversa aqui na Start Growth, por exemplo, eles estão resolvendo um problema que eles estão passando no momento, sem olhar para esse futuro, sem estudar, né? Sem ver. E estudar, você falou de estudar a parte técnica, estudar também como oferecer isso para o investidor. Go-to-market. Né? Isso, para o go-to-market, mas também como oferecer isso para o investidor. Né? E eu quero mudar um pouco aqui, folhear agora e falar um pouco do lado investidor aqui do Marcel, porque o que uma startup ou um empreendedor precisa, Marcel, hoje, para chamar a atenção de um investidor? Ele precisa, antes de mais nada, ter uma convicção muito grande daquilo que ele está propondo, né? Ou seja, o nível de sofisticação dos investidores hoje é muito grande, né? Nós tivemos uma leva recente de investidores anjo, de casas de investimento que estavam investindo em qualquer coisa, né? Hoje isso mudou. O mercado ele amadureceu no Brasil, né? No mundo antes, no Brasil também hoje nós temos um mercado maduro, não só de investidores profissionais, como nós da TM3, como investidores anjo, né? Tem muito investidor anjo que tomou muito na cabeça e aprendeu como fazer investimento, ou desistiu, porque perdeu dinheiro, né? Ou colocou seu dinheiro na mão de um gestor que sabe como fazer. Então, hoje, você tem equipes de equipes de analistas que trabalham com venture capital extremamente sofisticadas, né? Quando você propuser como empreendedor uma ideia, um empreendimento, uma solução, para um investidor qualificado, você tem uma grande chance daquele analista, daquele investidor, conhecer tanto ou mais do que você do teu setor. Então você tem que surpreender, você tem que estar preparado, você tem que dominar muito bem o mercado e a solução que você está propondo, né? Então, de novo, eu acho que o grau de sofisticação, de profundidade, de preparo que se espera hoje do empreendedor é muito, muito maior do que era há pouco tempo atrás. Então, fundamental que esse empreendedor estude muito, domine aquele mercado no qual ele atua, tenha as respostas prontas para as perguntas que virão e não vão ser perguntas fáceis, né? Bons investidores fazem perguntas boas e perguntas difíceis.
Então, eu acho que você tem que estar muito bem preparado quando você se deparar com um investidor na tua frente. E não vá falar com o investidor se você não estiver preparado. Não faça isso, porque você vai queimar um cartucho, os investidores se conhecem e você pode sair daquela conversa com um carimbo na testa de mal preparado, né? De pouco preparado. Isso não é bom. Então, se prepare muito quando você tiver a oportunidade de encontrar um bom investidor e não perca essa oportunidade de vender teu negócio, de vender teu peixe, mas para vender bem você precisa estar muito preparado, né? Eu acho que um plano é fundamental sempre, ter um plano de negócios é fundamental, ou seja, dominar o mercado, dominar o produto, a oferta, a técnica em volta daquilo e ter um plano consistente, pé no chão, para desenvolver o teu empreendimento. Isso é o básico, né? Mas, enfim, o nível de sofisticação dos investidores subiu muito, o nível de sofisticação dos empreendedores está muito alto, portanto, a concorrência não está fácil, né? Então, esteja preparado se você quiser, de fato, ter a chance de conseguir um cheque, um dinheiro, um recurso do investidor. Tem concorrência atrás do dinheiro, né? Eu sempre gostei também, eu não sei se você chega a olhar isso, ele pode estar preparado com o que ele apresentou e tudo mais, mas eu sempre gostei de olhar o próximo passo, se ele já pensou na próxima etapa. Senão ele só lançou o produto e pensou nesta etapa, mas as coisas não funcionam assim. A hora que você vai para o mercado, é como uma partida de futebol, né? A hora que começa, as coisas começam a ter dificuldades, ou o outro time está mais preparado, que no caso seria a concorrência, né? Então, eu acho que eu sempre gostei do empreendedor que dá essa... Ele já pensou lá na frente, na próxima etapa. Se dando tudo certo, isso aqui eu vou para esse lado ali, eu já me ganhou um pouquinho para prestar mais atenção, né? Isso tem muito a ver, Gilmar, com uma característica. Sempre me perguntam, o que se olha, Marcel? Desde o início, há mais de 10 anos, quando eu comecei a fazer investimentos, de uma forma menos qualificada, de uma forma um pouco mais rasa, mais superficial. Cometendo bastante erro, né? Baseado muito no meu conhecimento, né, de tecnologia e dos negócios. É claro, né, eu desenvolvi uma startup de sucesso e vendi meu peixe para investidores fora do Brasil, inclusive. Então, eu tinha um certo preparo e usei isso não de forma estruturada, mas para poder fazer bons investimentos lá no início. Mas, enfim, a gente não tinha uma equipe grande de análise. Hoje a coisa mudou muito. Hoje eu tenho analistas dentro da companhia que me dão uma surra, que me dão banho, né? Mas, enfim, uma coisa não mudou muito da análise que a gente faz, muito mais detalhada, mais profunda, da análise que eu fazia lá atrás, tá? A gente olha muito 3 coisas, né? A primeira coisa é o mercado onde o empreendedor vai atuar, né? Esse mercado ele precisa ser suficientemente grande para permitir que aquele negócio cresça rapidamente. Afinal de contas, o investidor ele coloca dinheiro agora para ganhar dinheiro junto com o empreendedor e vender ali na frente o negócio por um múltiplo daquilo que ele colocou. Eu costumo dizer o seguinte, o meu papel é tornar empreendedores milionários e ganhar algum, né, junto com eles, né? Esse é o meu papel. Então, a primeira coisa que eu olho é o mercado onde aquele empreendedor vai atuar. Ele tem que ser grande, ele tem que ser robusto, porque isso permite que ele cresça rapidamente, né? A segunda coisa é a oferta. A oferta, o produto, o serviço, o software, ele não precisa ter patente, ser uma invenção, ser um negócio absurdamente inovador. Mas ele precisa ter diferenciais que permitam que aquele empreendedor pleiteie a liderança daquele mercado, que ele tenha um bom posicionamento naquele mercado. Então tem que ter diferenciais. Ele pode fazer alguma coisa um pouco melhor do que o outro já faz? Sim, mas se tiver diferenciais competitivos, ele vai conseguir, de novo, tomar de assalto aquele mercado, tá? Então, primeira coisa, o mercado. Segunda coisa, a oferta tem diferenciais muito bons, suficientes para permitir que ele lidere aquele mercado. E por último, e o mais importante, o empreendedor, ou o time de empreendedores, né? E o que diferencia um bom empreendedor do empreendedor não tão bom, né? Boa. A capacidade de execução, a capacidade de entrega. É isso que diferencia um bom do mau empreendedor.
né? Você tem um plano, você está entregando esse plano, e aí tem a ver com o que o Gilmar falou, que é estar preparado para as próximas etapas, né? Planejar esses passos. Quanto melhor você planejar, mais capacidade você vai ter em se deparar com novas situações e se reorganizar para essas novas situações. Então, ter um plano consistente e executar bem esse plano é isso que faz do empreendedor um bom empreendedor. Porque problemas virão, né? Problemas virão. Falar nisso, posso entrar em Claro. academia, que eu acho que Opa. aproveitar todo o conhecimento que o Marcel já sempre teve nessa área também de academia e tudo mais. Assim, você acha que nossa educação empreendedora podia ser melhor? O que poderia ser aprimorado dessa parte no Brasil? Porque a gente percebe que lá fora nós temos muitas universidades que focam em empreendedorismo mesmo, transformar você num empreendedor desde início, primeiro ano. Sim. O que você acha dessa parte? Eu acho que nós estamos ainda no Brasil bastante atrás de uma academia. Ela tem uma... Existe um gap, né, um abismo entre a academia e o mundo real, né? O oposto disso é Estados Unidos, sempre, claro, ou Israel, por exemplo, né? Onde você tem alunos desenvolvendo projetos com empresas, professores envolvidos em projetos empresariais, reais, do mundo real. No Brasil, o professor universitário ele é levado a escrever artigos, a fazer a pesquisa que ele quer fazer, a escolher a tese de doutorado que ele quer. Então, não há esse vínculo entre o que é a pesquisa acadêmica e as soluções para um Brasil que precisa de soluções e precisa da academia para ajudar a resolver os grandes problemas que nós temos aqui. Então, o gap é gigante. Eu acho que melhorou. A gente tem disciplinas de empreendedorismo, isso aí entrou em voga, entrou na moda, então é claro que a fila andou, mas ainda há um gap muito grande. Tem duas disciplinas que a gente percebe que o brasileiro tem muita dificuldade e nos Estados Unidos é muito comum você preparar alunos jovens para isso, que é marketing e finanças, né? Um curso de engenharia, você não tem marketing, não tem... Eu saí formado, Gilmar, engenheiro eletricista pela Federal do Paraná sem saber fazer fluxo de caixa. Eu não sabia montar um fluxo de caixa. Tá? Isso é básico para qualquer atividade empreendedora. Dominar um fluxo de caixa. E a parte de marketing, que é se vender. Vender o teu projeto, vender você para alguém, né? O americano é um as nesse sentido. Eles desde a high school, desde o ensino médio, o americano é exposto. Ele precisa ir no palco e falar sobre determinado projeto de pesquisas que ele desenvolveu. Ele precisa vender aquilo para o professor, para os colegas, numa feira de ciências, ele precisa vender a ideia dele. No Brasil isso não é feito, né? E finanças também. Então, duas disciplinas que eu acho que precisam ser introduzidas já no ensino médio é marketing e finanças. A gente precisa educar os nossos jovens a lidar com marketing e finanças, porque são duas disciplinas básicas do empreendedorismo. Sem expor, se expor é uma coisa que ele me chamou a atenção, uma coisa muito simples que se passou comigo no passado, bem tempo atrás, que é na visita que eu fiz nos Estados Unidos. Olha que coisa simples, filho de 13 anos, falou para o pai que eles eram brasileiros, mas moravam lá já há algum tempo, que ele queria fazer aula de basquete no colégio. Aí o pai pegou e falou, vamos lá então no colégio. Foi lá no colégio, chegou no colégio, falou lá na secretaria que o filho queria fazer e tal, e a pessoa olhou para ele e falou assim, perceba que você é de fora, né? Só pelo sotaque, então eu vou te ajudar. Se teu filho quer fazer basquete, ele que vá lá e fale com o professor. Porque se você for junto falar com o professor nunca aceitará seu filho. Porque ele não se expôs, ele não foi buscar a vontade dele, ele está querendo que outra pessoa o faça. E aí ele falou, nossa, um aprendizado assim, eu estou aqui há 3 meses e já levei assim, que tem que se expor. Essa lógica eu acho que é para o empreendedor também, né? Ele tem não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu também, um caso... Assim, eu sempre fui muito tímido, né? Eu era um cara do interior e hoje, quando eu falo que eu ainda sou tímido e era tímido, o pessoal se assusta, né? Porque por isso que empreendedorismo
é uma característica que vem um pouco contigo, mas dá para se aprimorar e desenvolver. Eu gostei, para mim, uma das coisas que mais me ajudou a ser empreendedor e a ter desenvoltura foi dar aula, né? Porque a hora que você vai... Eu, muito jovem, comecei a dar aula para o curso de engenharia. Eu morria de medo, né? Você tem que estar preparado. Dar aula num curso importante, uma coisa desafiadora, é um dos melhores preparos que você pode ter, porque você é obrigado a se preparar, a planejar, a se organizar e a se vender e a se deparar com pessoas inteligentes do outro lado que vão fazer perguntas, que vão tirar dúvidas, que muitas vezes vão te criticar. Então, esse dar aula, se expor, é uma coisa fundamental no mundo de hoje. O americano faz muito bem e o brasileiro não começou ainda. Então vamos lá, né? Muita gente também não gosta de se expor aqui no Brasil, né? E é interessante que isso tem muito a ver com o empreendedor, né? E você destacou 3 coisas que eu achei super importante aqui, que quando você olha uma startup, é a demanda, né? Que é o mercado, a oferta, que né, é boa, e o empreendedor. E para os empreendedores que estão nos ouvindo aqui, Marcel, qual que é o percentual do empreendedor nessa tríade sua aqui? Quando você está analisando uma startup, né, que nem você colocou, qual que é o percentual que você dá para análise do empreendedor? Se o empreendedor... Assim, eu já vi, Cacá, muita ideia genial, muito projeto bacana, ideia matadora, né? Virar um projeto muito ruim de empreendimento, porque o empreendedor era ruim. Por outro lado, eu já vi muita ideia ruim, fraca. Nós começamos fazendo uma impressora para Telex quando o Telex já estava morrendo. Ou seja, os caras olhavam para nós e falavam, meu Deus do céu, esses caras estão atrasados. Então, já vi muita ideia ruim, fraca, se tornar um grande empreendimento por causa do empreendedor, por causa da pivotada. O cara tinha um know-how, tinha uma tecnologia, criou inicialmente uma coisa básica, uma coisa singela, uma ideia que não tinha muito apelo, mas ele foi mexendo naquilo até encaixar numa grande ideia, num grande projeto, numa grande solução. Então, dito isso, 2/3 no mínimo por baixo é o empreendedor ou o time dos empreendedores. No mínimo, por baixo. É igual a nossa conta aqui, né, Gilmar? A gente fala que é 60%, né? 66% o Marcel. Então, 66% empreendedores que estão nos vendo e ouvindo, a gente observa você, empreendedor. E não o né? negócio. E o seu conhecimento. E isso conta muito mais que o seu negócio. Porque se você está estudando, como o Marcel colocou aqui, se você está se desenvolvendo, você tem uma ideia que não é lá aquelas coisas, mas que com a sua inteligência, com o seu estudo, você vai evoluir ela, você vai ter muito mais chance de conseguir investimento para o próximo nível. E não é carisma só. Cara, é bom ser bom de palco, é bom ser um bom comunicador. Sim, é bom ser claro na comunicação, ser objetivo, sintético na comunicação. Isso é fundamental, isso conta pontos. Mas o que a gente está falando aqui, ser bom empreendedor, é conhecer, se aprofundar no que você está fazendo, dominar, ter boas respostas para o que você está fazendo. Cuidado em não querer ser apenas um comunicador, apenas uma pessoa carismática. Se não tiver profundidade, não adianta. Nossa, super importante. Importante, né? Super importante. Estamos chegando no fim? E estamos chegando no fim. E a gente passou rápido. Geralmente passa rápido, né? Mas é que o papo Marcel, é muito a gente bom, faz né? pergunta no final, tá? Né? Você vai fazer as perguntas? Não, Marcel? você vai fazer as Eu que faço? Você faz uma, eu faço uma. Tá bom, a gente então, vai fazer Marcel. 6 perguntinhas para você, que Vamos são lá. perguntas que você pode responder rapidamente ou como você preferir, Tá bom. mas são perguntas que a gente quer deixar para os empreendedores verem aí. Então, antes de se despedir, vamos às perguntas. Bom, um livro. Diário do Empreendedor, de Marcel Malchevski. Boa, essa é boa. É um Boa, ótimo boa. livro. Vai lá. E uma influência, Marcel, uma inspiração Bill que Gates. você tem. Bill Gates. Eu li muito sobre a história, bastidores da criação da Microsoft.
Eu me inspirei muito nos primórdios. Vamos lembrar que o meu negócio eu comecei no início dos anos 90, a Microsoft estava despontando. Então, na minha época, Bill Gates e Microsoft foram referências muito importantes. Conselhos. Até se você pudesse voltar ao tempo, você teria um conselho para você mesmo? Voltar lá no Cefet, que conselho que você se daria? Não se ache demais, né? Eu e o Volney, se tivesse uma coisa que eu pudesse fazer de novo, se eu pudesse aconselhar o Marcel, eu ia dizer, cara, baixa a bola, você é forte nisso, nisso e nisso. Nessas outras coisas aqui, traz equipe, traz gente, traz consultoria, senão você vai perder muito tempo querendo fazer tudo. Né? O empreendedor, quando ele começa a dar certo, ele fica muito seguro de si. E ele quer fazer tudo. Ele entende de RH, ele entende de finança, ele entende de técnica, ele entende de mercado, ele quer dar aula para todo mundo, ele é o senhor do seu negócio. Isso é um erro. Você não é bom em tudo. Escolha algumas coisas nas quais você de fato é o melhor e o resto delegue, terceirize, traga pessoas para te ajudar. Monte uma equipe boa, trabalhe em time. Cara, isso é muito importante, né? Vamos lá? Uma habilidade essencial. O que você acha que é uma habilidade essencial do empreendedor? A gente falou de algumas aqui, mas o que você deixa de recado para esse empreendedor de uma habilidade que ele precisa ter? Comunicação. Apesar de eu ter dito que a comunicação, tem que tomar um pouco de cuidado com comunicação. Não pode ser aquele garganta, não é ser aquele cara... eu admiro muito o Silvio Santos. Ele é um grande comunicador. Mas eu não estou falando disso. Não é aquele cara que está na rádio e tal. Ter uma comunicação objetiva, sintética, clara, se comunicar bem. A gente sabe que o empreendedor precisa dominar tecnicamente as coisas, precisa saber do mercado dele, não vou ser repetitivo nisso, mas comunicar bem é fundamental porque vamos lembrar que não é só comunicar com o teu cliente, não é só comunicar com o teu investidor, você precisa acima de tudo se comunicar bem com os teus liderados. Isso é fundamental. Network. Qual é a sua opinião sobre a importância do network para uma startup ou para o crescimento da startup, o empreendedor? Mudou muito nos últimos anos, ao longo dos anos. Eu era meio nerd, né, Gilmar? De novo, engenheiro, técnico, desenvolvedor de software, né? Gostava de estudar, gostava de trabalhar, gostava de projetar, gostava de ser engenheiro, enfim, ao longo do tempo eu nunca valorizei muito networking. Hoje eu percebo que é uma habilidade fundamental. Você precisa conhecer as pessoas, mas com profundidade. De novo, querer só ficar trocando cartãozinho, querer só tomar o chopp em evento de startup, você tem que ser objetivo no teu networking, tá? Objetivo, você tem que... Não é eu conheço tudo e todos. Por que se conhece esse e esse? Que relação você tem com essas pessoas, tá? E que relação elas têm contigo? Ou seja, networking é fundamental hoje em dia. Boa. Perfeito. Final. E a última pergunta é para o fim de semana, geralmente para a galera que gosta na sexta-feira de assistir um filme. Que filme ou série você indica aí para os empreendedores que você acha legal? Putz, tem um filme que eu gosto de ver filmes para me tirar do... Porque a gente estuda. Então, coisas que te abram a cabeça, que te tirem de uma zona de conforto, sempre vão ser os filmes que eu prefiro, né? Um filme que eu admiro muito, que eu não sei como é que não ganhou o Oscar e que tem uma profundidade que muita gente ainda não entendeu, seja a música, seja o roteiro, seja a ciência por trás, é o Interstellar. Gosto muito do Interstellar. Acho que é uma obra de arte, é uma obra-prima. É um filme para assistir umas 10 vezes e ainda ficar se questionando, né? É verdade. Que legal, Marcel. Marcel, a gente chegou ao fim aqui, mas eu queria fazer uma última pergunta. Vou quebrar o protocolo aqui da última pergunta para você falar da TM3. A gente está falando com um monte de empreendedor aqui que está buscando investimento. Qual que é a tese da TM3? O que vocês buscam lá para investir? A gente já fez bastante coisa, tá? A nossa básica tese é B2B. A gente não olha muito business to consumer, porque demanda muito dinheiro, muito recurso, o risco é muito maior. Então, nós fazemos negócios B2B, muito.
Nós não temos aversão a hardware, desde que o hardware seja um habilitador para uma plataforma de software. Tá? Então, quem tiver hardware como um habilitador, como um dispositivo para fazer funcionar uma plataforma de software, a gente olha. Hoje nós estamos com cheques maiores, então o empreendimento já tem que estar buscando uma série A. Né? Nós não estamos fazendo muito early stage, estamos fazendo mais série A, cheques maiores, né? 1 milhão, 2, 3, 5, 10. Né? E a gente não tem restrição de áreas, a gente tem olhado negócios de health tech, agtech, fintech recentemente, muita coisa de retail, de varejo, porque eu sou um cara de retail. Então a gente tem olhado todas as possibilidades. Software, sempre tem que ter software, tem que ter tecnologia, tem que ter diferencial, mas B2B, podendo ter hardware e sendo um negócio que já está numa fase mais adiantada de desenvolvimento, é o que a gente tem olhado. Ótimo. Legal, né? É isso aí. Gente, então, muito obrigado. Acho que foi um prazer. Chegamos aqui ao fim. Agradeço, Marcel, imensamente aí a sua disponibilidade de vir aqui bater esse papo com a gente. Né? Gilmar, agradeço também você bater esse papo aqui com o Marcel, que é seu amigo, né? Eu que agradeço a presença do Marcel e também o convite. Estamos à disposição sempre. Excelente, adorei participar. Obrigado. E é isso aí, empreendedor. Esse é o podcast que é para tirar você da questão comum que você está vivendo aí e te levar para o próximo nível de empreendedorismo. E esperamos que esse podcast tenha te ajudado hoje a dar um próximo passo aí na sua startup e principalmente, né? Se não foi legal ou se você está com alguma dúvida aí, manda pra gente aqui nos comentários desse vídeo que a gente quer saber qual é a sua dor, porque a gente vai trazer pessoas aqui experientes como o Marcel para ajudar a resolver as dores aí do crescimento. Muito obrigado, até o próximo. Tchau, pessoal.